inclusive, um povo muito misterioso aí na história, né? Tipo, ninguém sabe realmente como que fizeram a pirâmide. Tipo, a gente tem ideias, mas ninguém sabe realmente como que fizeram aquela porra ali. Eu tenho uma opinião sobre isso. Qual é a sua opinião? Diga pra mim. ETs. Não, odeio. Nada contra os ETs. Sim. ETs, nada contra vocês, ok? Deixando bem claro. A humanidade, o nosso cérebro, ele tenta preencher lacunas. O nosso cérebro não gosta do desconhecido. Eu preciso preencher o desconhecido. Então, quanto menos um povo tem registro de suas obras, mais a gente coloca ET e teorias da conspiração. Ou seja, por exemplo, por que não tem ET no Império Romano? Porque os caras registravam tudo. O Coliseu foi uma obra maravilhosa. Por que não tem ET fazendo Coliseu? Porque você tem lá o registro dos caras que trabalharam naquela obra, do mestre de obras, o imperador que mandou fazer. Mas há quem argumente que, tipo, as pirâmides são uma estrutura muito mais monumental que o Coliseu, tá ligado? Mas demorou 100 anos pra terminar. Eu sei, mas mesmo assim é bizarro, mano. É bizarro como um povo 10 mil anos atrás, no meio do deserto, fez uma pirâmide de sei lá quantos metros de altura. A gente tem mania... Bocão assim, desse tamanho. Eles já eram homo sapiens. A gente tem mania de achar que o ser humano de ontem não é tão capaz do ser humano de hoje. Eles tinham conhecimentos de astronomia, de arquitetura, de engenharia absurdos, que a gente usa até hoje. Então, eles tinham capacidade de fazer as pirâmides do Egito. Não ia ser hoje a gente tem tecnologia para fazer um negócio em um mês. O maior arranha-céu do mundo em um ano, tá pronto. Eles fizeram. Demoraram 100 anos. Mas fizeram. E você tem o passo a passo, você tem tentativa e erro. Você tem pirâmide. A pirâmide começou como um trapézio. Era um trapézio. Aí fala, porra, vamos botar um trapézio em cima de um trapézio menor. E você vê, do lado das 3 grandes pirâmides, várias pirâmides com defeituosas, que era tentativa e erro. Então, pirâmides assim, um trapézio em cima de um trapézio em cima de um trapézio. E aí depois eles resolveram lapidar e deixar aquilo mais em forma de pirâmide. E aí depois as primeiras deram errado. Você vê todo o Lego até chegar na pirâmide grande. Entendi, não sabia disso. Sim, sim. E existem muitos já relatos de como eles faziam. As técnicas que eles faziam, como eles faziam. E por que será que eles quiseram fazer a porra da pirâmide? Era pirâmide? Túmulo dos faraós. Mas por que naquele formato? Há quem diga... ETs. Pois é, exatamente. Há quem argumente que a pirâmide é a forma geométrica mais fácil de alcançar grandes alturas. É isso. Quais são as formas geométricas que existem? Tem círculo, tem quadrado, tem triângulo. Então, mesmo povos que não se comunicam, mas tem pirâmide entre os maias e tem pirâmide entre os egípcios. E eles não se comunicavam. Ou seja, ETs. O cara já chega... A solução é essa. Não, são poucos sólidos que existem, são poucas formas geométricas. Os povos da antiguidade descobriram que um formato de trapézio era o formato mais sólido para se fixar no chão e não cair. Logo, você não precisa ter comunicação cultural para chegar nessa conclusão. Os povos aleatórios vão chegar nessa mesma conclusão e vão fazer monumentos parecidos. Simples assim. E aí a pessoa pega assim, não, mas olha esse colar. Esse colar que se assemelha a um foguete, Logo... ETs! Exatamente. Não, mas na verdade era o chapéu que o imperador botava do Antigo Egito. Mas parece uns foguetes. Logo eu acho que é ET. Então a humanidade... É legal você acreditar nessas coisas. É bacana, é mais apetitoso a humanidade acreditar, preencher as lacunas do desconhecido com místico e com alienígenas. Mas nós devemos ter muito... Eu não estou dizendo que não exista alienígenas, mas nós devemos ter muito cuidado porque é uma tendência genética nossa. O nosso cérebro ele procura padrões. Se tem buraco, a gente preenche. Uhum. E se não tem ainda ciência ali, a gente vai preencher com outras coisas. Que pode ser fé, pode ser místico, pode ser alienígena. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A ideia científica é essa. A ciência não está para dizer o quanto você está certo, mas o quanto você está errado, digamos assim. E eu acabei de falar que a gente preenche o desconhecido com fé, pode não ter soado muito bem isso. Desculpa, tá, gente? Por quê? Por quê? Porque parece que eu desmereço a fé. Eu não quero desmerecer a fé. A fé é importante, a religião é importante. Mas se a fé é uma ferramenta para lidar com o desconhecido e o mundo é 99% desconhecido, a fé é uma ferramenta importantíssima para a humanidade. Concordo, importantíssima.
Existe um argumento ateu que se chama o Deus das lacunas. Eu não sei se vocês conhecem. Não. É um argumento legal, é um argumento bem bacana. Não estou aqui pregando argumentos ateus. Estou falando historicamente, assim, tem isso, tem isso. O Deus das lacunas é uma ideia bem legal. E na minha adolescência me influenciou muito. Ele trabalha com a seguinte suposição. Deixando claro, é um argumento ateu. Deus só existe para preencher aquilo que nós não compreendemos. Quanto mais você compreende, menor a lacuna de Deus. Por isso que é a Deus das lacunas. Por exemplo, antigamente, nós não entendíamos fenômenos da natureza. As religiões de 5 mil anos atrás, todas elas eram politeístas. Tinha um Deus da porra toda. Cada porra tinha um Deus. Eu não entendo a chuva. Deus da chuva. Tem um homenzinho que faz isso. Eu não entendo fogo. Deus do fogo. Deus do fogo. Não entendo a sorte. Deus da sorte. Deus existe para preencher as lacunas do desconhecido, porque